As pastas de limpeza estão em todo lado nas redes sociais, mas será que sabes mesmo como usá-las? Hoje vou mostrar-te algumas formas práticas de utilizar este produto, assim como as situações em que elas fazem realmente a diferença na limpeza aí da tua casa. E no final vou partilhar contigo alguns cuidados que deves ter em atenção para não danificares as superfícies aí da tua casa. Se tu não me conheces, olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e ensino-te como é que tu podes organizar e gerir melhor a tua casa para teres uma vida muito mais simplificada. Se tu ainda não segues aqui o canal, clica aqui em baixo, subscreve o canal e ativa o sininho para tu não perderes nenhum vídeo. As pastas de limpeza como a Pink Stuff, Pedra Branca, a pasta da Dr. Beckmann, pasta da Elbow Grease, até existe mesmo uma da Cillit Bang, têm aqui algumas funções, mas acima de tudo são uma categoria que eu considero nas minhas formações domésticas que entram ali nos produtos de limpeza específica. São produtos que tu podes e deves ter em casa para uma limpeza mais específica. No entanto, eu sou da opinião que existem múltiplos outros produtos que fazem a limpeza geral habitual da tua casa. No entanto, estes são aqui produtos essenciais para tu conseguires aprimorar a limpeza da tua casa. Apesar de todas estas pastas terem fórmulas diferentes, o seu grande objetivo é ajudar a remover sujidade mais detalhada, mais específica ou até mesmo mais intensa que outros detergentes não conseguem remover. Estas pastas, independentemente da marca, têm aqui uma combinação de dois fatores. A primeira delas é que elas têm agentes de limpeza que ajudam a remover a gordura e a sujidade. E a segunda é uma ação mais abrasiva que te ajuda a remover aqui utilizando a tua fricção, normalmente com uma esponja, por exemplo, para remover sujidades muitíssimo mais intensivas, manchas que não estão a sair também com outro tipo de produtos. Porquê é que estas pastas são assim uma sensação na internet? Um dos pontos é mesmo porque nós normalmente quando as vamos utilizar, precisamente por causa desta função mais abrasiva que elas têm, nós acabamos por utilizá-las em tipos de sujidade muito mais intensiva, que nós às vezes já não limpamos há muito tempo, já não limpamos há meses ou até mesmo há anos. E precisamente por causa disto, e porque é que eu considero estas pastas uma limpeza mais específica, independentemente da marca, é porque elas são muito boas para nós fazermos aqui, para simplificarmos a limpeza mais detalhada na nossa casa. No entanto, eu não considero que elas devam ser utilizadas diariamente ou até mesmo semanalmente. Considero que são pastas aqui que nós podemos e devemos utilizar, por exemplo, para fazer aquela limpeza mais detalhada, uma vez por mês ou até mesmo de uma forma sazonal. Quer seja na zona da cozinha, quer seja na zona da casa de banho ou até mesmo para limpezas mais específicas aí da tua casa, como é o caso de as calhas das janelas ou até mesmo uma ferrugem que exista aí na tua casa. Por isso mesmo, elas funcionam muito bem para aquelas limpezas mais profundas, mais detalhadas e não tanto para uma limpeza de manutenção do dia-a-dia ou da semana. E é aqui que entra o erro para muita gente. Muitas pessoas acabam por depois utilizar estas pastas de uma forma super regular e acabam até mesmo por danificar algumas superfícies da sua casa. Acredita, eu adoro pastas de limpeza e não vou mencionar aqui nenhuma em particular, vou falar de várias daquelas que eu utilizo em minha casa, que eu tenho disponíveis na minha casa. No entanto, só para tu entenderes, elas são mesmo aquele produto que não há necessidade de tu estares a gastá-lo ou utilizá-lo todos os dias, todas as semanas. Se tu fazes uma limpeza detalhada ou se tu fazes uma limpeza de manutenção adequada aí da tua casa, não vai haver esta necessidade de utilizares uma pasta de limpeza sempre que tu fazes a limpeza da tua cozinha, a limpeza da tua casa de banho. São ótimas para uma coisa muito mais detalhada, muito mais pontual e isso também vai ajudar a que tu consigas proteger as coisas que tu tens aí em casa, nomeadamente as tuas superfícies ou até mesmo evitares ter que estar aqui a substituir algumas coisas que tu tens aí em casa. Algumas das pastas que eu mais gosto, mais utilizo e como eu disse, elas têm fórmulas diferentes, no entanto, para todas estas utilizações que eu te vou falar, elas funcionam perfeitamente bem. São a pasta de Pink Stuff, da Star Drops, a pasta da Elbow Grease,
a pedra branca, que existem em inúmeros supermercados agora e algumas lojas tipo Leroy Merlin, a pasta da Silly Bang e, por fim, a pasta da Dr. Beckmann. Como eu disse, tu não precisas ter todas estas em utilização ou disponíveis na tua casa. É aquele tipo de produto que dentro do meu guia completo de organizadores, na secção de produtos de limpeza e lavandaria, ele está numa categoria assim mais de limpeza específica ou de pastas de limpeza, e aquilo que eu sugiro é que tu escolhas aquela que mais se adequa àquilo que tu pretendes limpar, ou que vais simplesmente testando e utilizando para aquilo que faz sentido aí na tua casa. A primeira utilização são manchas difíceis. Normalmente estas manchas difíceis elas são mais em coisas quer seja de alumínio, quer seja de inox, como são os lava-loiças, por exemplo, alguns tachos, panelas, a parte de baixo de frigideiras, tabuleiros que vão ao forno, por exemplo, e que acabam por ficar com aquelas manchas de queimar. Estas pastas, independentemente da pasta que tu prefiras, elas são ótimas para remover estas manchas de queimado e até mesmo para tornar estes itens de alumínio ou de inox muito mais brilhantes. Para teres um melhor resultado, independentemente da pasta que tu utilizas, coloca um bocadinho de produto, coloca um bocadinho de água e esfrega sem ser demasiado intensivo, sem esfregar de uma forma demasiado intensiva. É preferível tu ires intensificando e repetindo o processo do que estás ali a esfregar intensivamente na primeira utilização. E por fim, não te esqueças depois de enxaguar tudo, porque normalmente estas pastas, quando não se removem na totalidade, quando não se enxagua na totalidade, elas acabam por criar um resíduo que depois é um bocadinho chato de remover. A segunda utilização é a limpeza da casa de banho em superfícies para as tornar muito mais brilhantes, como é o caso das torneiras, do lavatório e do duche, o caso até mesmo de algumas manchas de calcário que possam estar nos vidros do duche, ou até mesmo para ajudar a remover algumas manchas nas juntas da casa de banho. No entanto, aqui na casa de banho é muito importante ter atenção que alguns materiais utilizados na casa de banho não reagem muito bem com algumas destas pastas de limpeza. Por isso, antes de tu intensificares e colocares em toda a tua casa de banho, lembra-te daquilo que eu disse no início, estas pastas são ótimas para uma limpeza mais pontual, quando tu já utilizaste outros produtos que não tiveram um sucesso nessas zonas, e acima de tudo experimenta numa parte que não se veja antes de tu utilizares em toda a superfície, nomeadamente em torneiras que às vezes têm um acabamento que pode ser danificado com estas pastas de limpeza, ou até mesmo nas tuas superfícies do lavatório ou até mesmo do chuveiro. Ter aqui muita atenção e respeitar aquilo que eu disse lá no início, que estas pastas elas são um complemento, e eu vou dizer isto ao longo do vídeo porque é super importante, e eu acho que nós acabamos por causa das redes sociais, achar que estes produtos eles são um essencial da limpeza e eu preciso de os estar a utilizar todas as semanas, e não é verdade. É uma coisa para uma limpeza pontual e que, quando utilizada com demasiada regularidade, pode mesmo danificar as tuas superfícies. E por fim, a terceira utilização é para objetos muito sujos, muito danificados, ou que tu já tentaste limpar com outros produtos de limpeza e não saiu. Para mim, estes itens são ótimos para fazer uma limpeza, como por exemplo de ferrugem, até mesmo de sapatilhas brancas para algumas delas, para a limpeza de manchas de queimado nas placas do fogão ou dos discos do fogão de gás, baldes, objetos de exterior, mobiliário de exterior também, que às vezes fica com umas manchas amareladas, e estas pastas funcionam muito bem para ajudar a limpar isto, e até mesmo para polir alguns tipos de alumínios que nós já tentamos múltiplas coisas e não funcionou. No entanto, isto leva aqui ao último ponto, que tem a ver com a atenção redobrada que tu deves ter e onde é que tu não deves utilizar estas pastas de limpeza, independentemente da marca. Antes de eu avançar, dizer-te que se tu tens curiosidade em saber quais é que são aqueles produtos de limpeza, de organização e de lavandaria que eu sugiro às minhas clientes e às minhas seguidoras, aqui em baixo eu deixei-te o guia completo de organizadores com mais de 100 links diretos dos produtos de organização, limpeza e lavandaria que eu gosto, utilizo e sugiro, quer sejam projetos presenciais, quer sejam consultorias e dentro de cursos. Esta é a minha listagem completa dos produtos que eu hoje, se fosse aí a tua casa, eu te recomendaria para simplificares a tua organização e limpeza. Clica aqui em baixo para saber mais. Em primeiro lugar, uma das coisas para as quais tu não deves utilizar estes produtos é para superfícies delicadas. Superfícies onde tu não fazes ideia se
é possível intensificar a limpeza. E eu sou da opinião que qualquer superfície se pode tornar uma superfície delicada com o produto errado. Por isso, é que eu te digo e volto a dizer, volto a repetir aqui nesta parte do vídeo, que estas pastas elas devem ser utilizadas para uma limpeza muito específica quando tu já experimentaste outros produtos que não funcionaram. Outro ponto são aqui pedras naturais, um mármore, às vezes aquelas pedras que ficam na parte de cima das bancadas da cozinha, ter muita atenção porque essas pedras muitas vezes podem ficar manchadas com produtos demasiado abrasivos. Outro ponto que eu falei aqui na primeira utilização, que tem a ver com alguns alumínios e com alguns tipos de materiais que estão disponíveis na cozinha, até mesmo às vezes alguns eletrodomésticos, ter muita atenção que, apesar de eu te sugerir estas pastas de limpeza para polir esses itens, é importante experimentar numa superfície que não se veja para tu perceberes se efetivamente funciona ou não. Como eu te disse, estas pastas elas têm como um grande objetivo esta ação abrasiva. É uma coisa intensiva para ajudar a remover sujidades, gorduras muito intensas, mas nós não precisamos de as utilizar todos os dias ou todas as semanas. Por isso, tenha atenção e antes de tu estares a acreditar em tudo aquilo que tu vês na internet, em todos aqueles vídeos que parecem demasiado bom para ser verdade, experimenta, testa e depois sim, se fizer sentido para ti, aí inclui esse produto na tua rotina. E antes de terminarmos, eu quero saber se tu já utilizaste alguma destas pastas de limpeza, partilha comigo qual é que foi a tua opinião e qual é que foi aqui o resultado na tua casa e se tiveres alguma questão sobre este tema, deixa também aqui em baixo nos comentários. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.